Modelo preventivista e as práticas da saúde. Introdução ao tema. Saúde. A concepção de saúde sofreu modificações ao longo do tempo. Em 1948, a Organização Mundial de Saúde divulga que saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de enfermidade. No entanto, apesar de tal conceito expressar o direito a uma vida plena, esta é uma concepção inatingível, pois as adversidades da natureza física, psíquica e social sempre estão presentes e geram efeitos na vida dos indivíduos. Nas décadas de 70 e 80, ocorreram importantes movimentos de convergência em vários lugares do mundo, que contribuíram para a configuração de um novo paradigma, ampliando a visão de cuidado da saúde. Em 1978, foi realizada a Conferência de Alma-Ata, com a apresentação da proposta de Saúde para Todos no ano 2000 e de Estratégia de Atenção Primária de Saúde. A Declaração de Alma-Ata reafirma que a saúde é um direito humano fundamental, promovida a partir de ações multissetoriais, englobando os domínios sociais e econômicos, além do envolvimento da própria população no planejamento e na execução dos cuidados primários de saúde, os quais devem ter em vista os problemas de saúde da comunidade, serviços de proteção, prevenção, cura e reabilitação. Outro evento importante foi a primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, em 1986, onde houve a promulgação da Carta de Ottawa, com destaque de estratégias de atenção primária de saúde. Essa conferência foi realizada em resposta às crescentes expectativas por uma nova saúde pública, com discussões baseadas nos progressos alcançados com a Declaração de Alma-Ata. A Carta de Ottawa apresenta um conceito positivo de saúde, enfatizando recursos sociais, pessoais, bem como capacidades físicas. Assim sendo, considera que, para a promoção de saúde, faz-se necessário políticas públicas saudáveis, ambientes favoráveis à saúde, ação comunitária, habilidades pessoais e reorientação do sistema de saúde. No Brasil, a conceituação ampla de saúde foi incorporada ao relatório final da 8ª Conferência Nacional de Saúde, também no ano de 1986. Direito à saúde deve ser garantida do Estado e corresponde a condições dignas de vida, que levem ao desenvolvimento pleno do ser humano em sua individualidade. Ao se considerar saúde em seu significado pleno, deve-se ter ciência da amplitude com que está lidando, pois envolve tanto ações de âmbito global de um Estado quanto singularidade e autonomia dos indivíduos. É necessário compreender a amplitude e debater sobre a concepção de saúde, para a organização dos serviços e ações efetivas. No entanto, há uma confusão entre as práticas devido à querela entre as definições de prevenção e promoção. Promoção da saúde é a atuação sobre determinantes sociais de saúde, com foco na melhoria das condições sociais e na redução das desigualdades sociais. A população deve ter participação ativa no processo. A articulação intersetorial é a estratégia de escolha para o planejamento de ações de promoção. Prevenção de doenças responde à atuação sobre os fatores de risco, a fim de evitar adoecimento, sejam eles biológicos, ambientais, psicossociais. Recuperação da saúde é a atuação sobre o indivíduo, comunidade doente, visando a melhoria do quadro clínico com controle e eliminação da doença, e evitação de morte e sequelas. Por exemplo, tratamento de hipertensão arterial sistêmica. Reabilitação é a atuação sobre as sequelas físicas, sociais e psicológicas, causadas por doenças ou agravos, visando a reinserção do indivíduo em sua família, comunidade e trabalho, e a recuperação de sua capacidade vital. É necessário distinção e clareza sobre os conceitos para direcionar melhor as tentativas em aprimorar métodos das práticas em saúde. Focaremos no modelo e ações preventivas, as quais são definidas como ações direcionadas a impedir a aparição de doenças específicas, o que pode reduzir a incidência e a prevalência das mesmas na comunidade. Definições. O modelo preventivista consiste em um modelo elaborado para entender as diferentes condições que levam à decorrência da doença em um determinado contexto. Tal modelo apresenta como base a tríade epidemiológica,
que defende que a doença ocorre por um desequilíbrio entre o agente, o hospedeiro e o meio ambiente. O agente corresponde a substâncias ou elementos que, mediante contato com um hospedeiro suscetível, desencadeiam o estímulo para iniciar um processo de doença. Os hospedeiros são organismos passíveis de abrigar ou sofrer influências dos fatores causais, que podem provocar agravos à saúde. O meio ambiente pode ser compreendido em suas diferentes realidades, geográfica e biológica. O modelo preventivista pode ser definido como ciência que evita doenças, prolonga a vida e desenvolve saúde física e mental. Através de esforços organizados na comunidade para o saneamento do meio ambiente, bem como o controle de infecções na comunidade, organização de serviços médicos para o diagnóstico precoce e o tratamento preventivo de doenças, que irá assegurar a cada indivíduo dentro de um meio um padrão de vida adequado à manutenção da saúde. A saúde pública intervém buscando evitar doenças, prolongar a vida e desenvolver a saúde física e mental, abrangendo a saúde pública e a medicina individual. A prevenção é abrangente e inclui a ação dos profissionais em saúde, cabendo a estes importantes parcelas da ação preventiva, a decisão técnica, a ação direta e parte da ação educativa. Quando se trata de coletivo, a ação preventiva deve começar em níveis socioeconômicos e políticos. Ao profissional da saúde, se deve fazer a prevenção inicialmente no nível de conscientização da comunidade. A prevenção em saúde pública é a ação antecipada, que tem como objetivo interceptar ou anular a evolução de uma doença, e essa prevenção pode ser realizada no período pré-patogênico ou patogênico. Essa prevenção é subdividida em 3 períodos: prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. A primeira refere-se à interceptação dos fatores pré-patogênicos, incluindo promoção de saúde e proteção específica. A prevenção secundária é realizada diretamente no indivíduo, quando este se encontra sob a ação do agente patogênico, ou seja, quando já foi acometido e apresenta em um primeiro momento a fase subclínica com sintomatologia inespecífica, seguida pela fase clínica com sinais e sintomas específicos. A prevenção secundária deve incluir diagnóstico, tratamento precoce e limitação de invalidez. Diferentemente da prevenção terciária, que consiste na prevenção da incapacidade através de medidas destinadas à reabilitação, tendo como exemplo a readaptação de pessoas com sequelas após acidentes. Nesse momento, deve-se buscar a reabilitação física, psíquica e social. A prevenção terciária deve ser realizada no período pós-patogênico. Modelo preventivista e as práticas da saúde. Os hábitos e condutas constituem fatores de proteção e também risco frente aos agravos da saúde, sendo que muitas doenças infecciosas estão relacionadas ao modo de vida das pessoas. Como essas e outras muitas alterações estão relacionadas ao estilo de vida dos indivíduos, suas prevenções fundamentam-se também em mudanças comportamentais obtidas em geral por autocontrole. Por exemplo, abster-se do fumo, adquirir hábitos de consumo alimentar sadios e adequados, ater-se às prescrições médicas, desenvolver hábitos de lazer e exercitar-se regularmente. As ações preventivas governamentais são essenciais para a conscientização da população sobre os hábitos saudáveis, sobretudo prática de exercício físico, além da elaboração e implementação de estratégias efetivas contra os fatores de risco. Exercício físico como prevenção. Lembrando que exercício físico é definido como o movimento planejado, estruturado e repetido, tendo como proposta a manutenção e otimização do condicionamento físico. Com níveis de aptidão mais apurados, a comunidade vive de maneira mais saudável, com melhor qualidade de vida, menos fatores de risco, por doenças relacionadas ao sedentarismo. Portanto, a prática de atividade física regular vem sendo apontada como um grande componente preventivo e não medicamentoso ao tratamento de doenças como hipertensão, diabetes e obesidade, e até mesmo depressão.
A prática regular de atividade física está associada a uma menor mortalidade e melhor qualidade de vida em população adulta, reafirmando então a hipótese de que o exercício físico pode ser vinculado à prevenção de doenças na comunidade. O sedentarismo e o estresse são responsáveis por doenças hipocinéticas e reduções na qualidade de vida. A promoção da saúde também serve como catalisador de comportamentos saudáveis, estimulando ainda outras mudanças de hábitos. Quando os indivíduos passam a adotar estilo de vida mais ativo fisicamente ou recebem exercício físico regular como um dos componentes de tratamento, há relação direta com a qualidade de vida e a mudanças positivas, reduzindo níveis de ansiedade e depressão, resultando na melhora da aptidão física. Ao se tratar de mortes por causas cardiovasculares, alguns estudos demonstram que o risco tende a diminuir progressivamente quando a quantidade de exercício físico aumenta. Os benefícios da prática regular de exercício físico não se restringem apenas à prevenção primária, mas também à secundária, sendo o começo da prevenção primária nos primeiros anos escolares, devendo levar continuidade ao longo da vida. O hábito de exercitar-se deve ser mantido e estimulado pela família. As escolas devem oferecer programas com atividades físicas para as crianças, incluindo natação, danças, corrida, recreação. Em relação à prevenção secundária, os indivíduos com doenças cardiovasculares crônicas precisam de atividades rotineiras, com supervisão apropriada e incremento progressivo. E aqueles que não possuem supervisão devem iniciar caminhadas gradativas. Qualquer programa deve ser iniciado mais rapidamente, logo que os sinais vitais estejam estáveis e sob controle médico. Além dos benefícios à saúde e ao próprio indivíduo, ações preventivas também apresentam resultados positivos para o Estado. Existem estudos os quais tiveram como objetivo reunir informações sobre o custo do tratamento de hipertensos pré e pós uma rotina regular de exercícios. Os resultados encontrados indicam que um ano de exercício físico promoveu uma queda da pressão arterial, com consequente redução de gastos com medicamentos. Foram observados economia relacionada aos custos com consultas médicas, economia com exames clínico-laboratoriais e também redução de gastos com distribuição de medicamentos. Existem também ações governamentais que possuem caráter preventivo, como o uso de droga e álcool, ações de prevenção da obesidade, prevenção de doenças, medidas de prevenção e controle de AIDS, entre outras. No entanto, observa-se que essas ações são realizadas a fim de tornar improvável o acometimento ou agravamento da doença. Todas são ações de medida de prevenção primária, sendo assim, a necessidade de desenvolver medidas de prevenção secundária e terciária, visando evitar o agravamento da doença e contribuir para o restabelecimento físico, social e mental dos indivíduos. A prática de exercício físico é uma ação que deve ser estimulada, pois dependendo do acometimento, encaixa-se tanto quanto medida primária, quanto secundária e terciária, como, por exemplo, no caso de pessoas com câncer de mama. Existem benefícios do exercício durante o tratamento e após. Contribuem em aspectos físicos, psicológicos e sociais, como também atua na prevenção da recidiva do câncer. O exercício físico traz envolto de si muitos benefícios, motivos e consequências positivas, que comprovam ser uma medida não medicamentosa, promovendo a saúde, mudança de comportamento em relação ao estilo de vida, qualidade de vida e que pode influenciar inclusive nos meios econômicos do país, se bem promovido e associado à saúde da comunidade. Pois ajuda na recuperação ou reabilitação de indivíduos já diagnosticados com alguma patogênese, cabendo aos profissionais da área e ao governo torná-lo algo direcionável à população, de maneira que todos tenham acesso, tanto à informação quanto à prática, fazendo com que os números de diminuição de mortalidade, melhoria na qualidade de vida, saúde, diminuição de doenças cardiovasculares e articulares
não sejam estatísticas descritivas apenas da ciência, mas também da realidade cotidiana da comunidade.